Ave Maria Santíssima, viva Cristo Rei, meu nome é Neto Gadioli, sou pregador católico missionário e seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Para começar esse vídeo eu gostaria de proclamar uma palavra que está no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: Se o meu povo, sobre quem foi invocado meu nome, se humilhar, orar, buscar minha presença e se arrepender de sua má conduta, eu do céu escutarei, perdoarei seus pecados e sanarei seu país. Então, com a proclamação dessa palavra, eu queria introduzir o tema que é conversão e santidade. Tá? Antes de tudo, para a gente definir o que é conversão. Né? Todo mundo acha que conversão é uma mudança de caminho, né? Uma mudança de atitude, mas conversão vem do grego metanoia, que quer dizer mudança de pensamento. Né? Jesus Cristo falou: vinde a mim, vós todos que estão cansados e oprimidos pelo fardo, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós a minha doutrina e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Né? Antes de dizer e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, ele fala: tomai sobre vós a minha doutrina. Então a gente tem que entender que Jesus Cristo veio ensinar uma doutrina. E o importante não é o que eu penso, não é o que você pensa. Né? É a doutrina de Cristo, revelada na Bíblia. Então, o primeiro passo para a gente, né, se converter é a gente conhecer a doutrina de Cristo. Né? Se você não tem os sacramentos, busque ter os sacramentos. Né? Batismo, os sacramentos da iniciação cristã. Batismo, Eucaristia, confirmação. Eu acredito que a maioria das pessoas que vão ver esse vídeo já tem os sacramentos. Só que fez ali quando era moleque e esqueceu. Né? Pô, busca fazer uma catequese para adulto, cara. Entendeu? Na internet aí, busca um conteúdo aí, sei lá, do Padre Paulo Ricardo, tem tantos padres aí, né? Santa Carona, né? Sei lá se é assim o nome do cara, né? Busca aí fazer um curso aí de catequese para adultos para relembrar isso, né? Porque não tem como você amar o que você não conhece, não tem como você mudar o seu pensamento se você não chegar à conclusão que o pensamento de uma outra pessoa é melhor do que o seu. Né? E aqui entra o que diz aqui, ó, se o meu povo se humilhar, né, a gente precisa ter essa humildade para mudar de opinião. A gente está vivendo numa época onde as pessoas estão cheias, tão cheias de opiniões, né? E a gente vive uma militância de opiniões, de ideias, de ideologias, né, de bandeiras muito grande. E aqui eu queria dizer logo aqui de começo, né, o convertido, né, o que busca a santidade, não milita por partido A, por partido B, por candidato A, por candidato B, né, por sistema de governo A ou sistema de governo B. Né. O convertido e santo milita sob um único estandarte, que é Cristo e Cristo crucificado. Né. É isso. Tá? Nessa mudança de pensamento tem princípios rudimentares, né? Os 10 mandamentos da lei de Deus, né? Os mandamentos da igreja e os conselhos evangélicos. Exemplo, né? Exemplo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amar a Deus sobre todas as coisas. O primeiro mandamento. É o primeiro mandamento da lei de Deus. Um exemplo, né, do mandamento da igreja, né? Guardar domingos e festas, ir à missa aos domingos e dias de preceito. Né? Quem não vai na missa no domingo comete pecado mortal. Né? Um exemplo de conselho evangélico: vai, vende tudo que tu tens, dá ao pobre e segue-me. Certo? Mas aí, antes de comentar isso, eu queria dizer também sobre o chamado a santidade, que é universal. Não é só para religioso, não é só para frei, para frade, para monja de clausura, para freira, para padre. Não, é para todos nós. Né? É para todos nós. Então, mandamentos da lei de Deus, mandamentos da igreja e conselhos evangélicos representam uma escada à perfeição. Sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Nem todos têm chamada vida religiosa. Mas a gente tem que entender esse vai e vende tudo que tu tens e dá aos pobres como um chamado à pobreza, ao desapego. Né? Não quer dizer que você vai pegar lá
e vender tudo como São Francisco, né? Nem todo mundo tem esse chamado. Mas você não pode servir a dois senhores, a Deus e o dinheiro, né? Porque você vai servir um e abandonar o outro, certo? É isso, tá? E a gente tem que voltar a entender como Jesus aglutinou, condensou, né, os 10 mandamentos em 2 maiores, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aqui, na vivência da conversão e na vivência da busca da santidade, a gente tem que voltar a falar na igreja sobre a preferência da igreja, né, a opção preferencial pelos pobres. O que o Papa Francisco falou assim que ele assumiu o papado, né? Eu quero uma igreja pobre para os pobres. Tem muita gente vivendo uma coisa apartada, né, separada, que é sozinho. Vai na missa todos os dias, reza todos os dias, mas não participa de um movimento pastoral, não participa da vida da paróquia, não serve na igreja, né, não participa de nada. Tem tanta coisa para participar, tem movimentos na paróquia, movimentos pastorais, tem novas comunidades, né, tem institutos, tá? Não há santidade fora do movimento eclesial. Não há santidade fora da dinâmica da igreja. Não há. Tá? Não há. Não há voo solo. Todos os santos, né, estiveram empenhados, né, na edificação do reino de Deus através da igreja, né? A igreja é o depósito da fé. E é Jesus Cristo que salva. Tem gente que fica falando assim, a caridade, pregar a verdade também é um ato de caridade, a salvação das almas também é um ato de caridade. Amém. Mas se você não é um apologeta, se você não manja da Bíblia, se você não é pregador, como é que você vai praticar esse tipo de caridade? É melhor você servir aos pobres, né? O caminho mais seguro. Sem contar que nenhum santo, não tem nenhum santo, nenhum, que não fosse caridoso, que não praticasse obra de misericórdia com os pobres. Não teve nenhum, certo? E aí, falando da caridade, vamos falar também sobre as outras virtudes teologais, né? Começando pela esperança, né? A conversão e a busca de uma santidade, ela passa por uma vida espiritual, tem que passar. É a vida espiritual que vai fazer você crescer na esperança, na fé e na caridade. Na esperança, né, na perspectiva de que você espera algo maior, que você espera algo melhor, que é o céu. E essa busca da santidade tem que se traduzir como um desapego das coisas terrenas, parar de projetar a felicidade, a realização em coisas materiais, em pessoas, né? Tem muita gente que quer ser santa, mas fica apegado aos cuidados do mundo e à consideração de pessoas. Os santos não estão nem aí para a opinião dos outros, né? Os que foram santos não estavam nem aí para a opinião dos outros, né? Tem muita gente aí na igreja preocupado com a opinião dos outros, né? Aí tem essa fé, mas essa fé é fé viva, não é falar que acredita em Deus, não. Falar que acredita em Deus é muito fácil, né? Até papagaio fala, né? É abandono, né? É confiança, né? É entrar na dinâmica do reino, é aceitar a vontade de Deus, né? É pisar no vazio, é andar no escuro, né? E aí vem esse amor. Que esse amor tem que estar ligado ao próximo, né? A Deus sobre todas as coisas, mas ao próximo também, né? Amar os inimigos, rezar pelos inimigos, não pagar o mal com mal, pagar o mal com bem, né? Eu vejo muito pregador, criador de conteúdo, né, aí na internet, né, e aqui vai uma denúncia, né, que eles vivem de hype. Também tem hype na igreja, né? Se você é mais velho e não sabe o que é hype, eu vou te explicar. Tem muita gente aí que vive de surfar na onda, que só fica postando polêmica, né? Só fica postando vídeo.
cristãos perseguidos, feministas queimam igreja e pá. Mas o cara, será que o cara está querendo ser santo ou ele está querendo aumentar os seguidores dele? E o discurso dessas pessoas geralmente não são caridosos. Não são caridosos. Essas pessoas vão para o inferno, eles falam desse jeito. Porque a pessoa não usa a base de seguidores, que vários caras desses têm milhares de seguidores, para falar de amor. São Paulo falou, o único caminho é o amor, não pagar o mal com o mal. E a gente tem que orar por essas pessoas. Certo? E aí vem aqui, né, Romanos 12, versículos 1 e 2. Exorto-vos, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a que ofereçais vossos corpos como hóstia viva, santa e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Culto espiritual é rezar de joelho? É. Culto espiritual é usar camisa de igreja? É. Culto espiritual é rezar as 1000 misericórdias? É. Culto espiritual é ficar postando coisas de Deus nas redes sociais? É. Mas não é tudo, né? O culto espiritual, que São Paulo diz, é oferecer o seu corpo como hóstia viva, né? É ser Marte, é se doar pelos outros, né? É achar a verdade, mas não achar essa verdade para você ficar falando para os outros que você está na verdade porque você é membro da igreja. Não, é achar essa verdade para você viver essa verdade que é o amor. Você achar uma coisa pela qual você daria a sua vida, né? E tem que ser traduzido no amor ao próximo. Hoje eu estava conversando com a minha mãe e ela estava me falando, né, sobre um despertar espiritual que ela teve, que foi incrível, né? E eu não quis falar para ela, mas ela estava falando de rosas, de ver rosas no outro, de em vez de ficar olhando o defeito dos outros, ver as qualidades, porque a gente lida com várias pessoas que estão passando por vários problemas, e por elas passarem por vários problemas, elas estão deprimidas, elas estão ansiosas, elas foram abusadas fisicamente, sexualmente, e elas não conseguem ter atos e ações ruins, atos e ações boas, porque elas estão machucadas. E aí eu vou condenar ela pelos pecados dela, porque ela fuma maconha, ou porque ela faz uma outra coisa dessa? Não, velho. Eu tenho que ver o bem nela, eu tenho que despertar o bem nela, né? Eu não quis comentar com minha mãe, mas é porque eu sou maloca, né, velho? Eu já lembro, né, de Racionais MCs, até no lixão nasce flor. Então eu tenho que estar disposto a dar minha vida por pessoas que muitos acham que não vale a pena, né? Tem que estar disposto a dar minha vida por pessoas que muitos chamam de herege por aí. Isso aí é um herege, né? Tem que estar disposto a isso. E aqui no versículo 2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poder discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Aqui novamente é uma escada, né? Mas você não entra na escada sem dar o primeiro passo, sem botar o pé no primeiro degrau. E essa escada da santidade não é uma escada estática, é como uma escada rolante. E é pior, é como você entrar no sentido inverso da escada rolante, né? Vários autores espirituais santos dizem que na vida espiritual, se você ficar parado, você anda para trás. O que é isso? É você entrar numa escada rolante ao contrário, né? E até mais, se você andar devagar, você não progride. É o que São Paulo vai dizer, né? Que ele faz uma comparação com os atletas, né? Por isso que aquela passagem famosa ele vai falar, né? Terminei a minha carreira, combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a minha fé. E ele vai falar, lançar-se com ímpeto para frente. Você precisa ir para frente, né? Mas o que está escrito aqui antes? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente. Tá? Então a santidade também tem, né, uma não conformação, e que eu acho que é uma santa rebeldia, uma santa indignação com a injustiça do mundo,
com as trevas do mundo. Se você passa e vê alguém na rua, deitado no chão, todo sujo, drogado, e você acha que aquilo está de boa, tem alguma coisa errada. Certo? Mas isso é uma luta por amor, né? É uma luta pela salvação e pelo estandarte de Cristo, né? Não é de ideologias, não é de filosofias mundanas, partidárias, não. É Cristo, Cristo crucificado, certo? E aí essa renovação, né, é uma renovação espiritual, né? Não existe conversão, não existe santidade sem a docilidade, sem a abertura ao novo do Espírito Santo. Tem gente que quer fazer sempre as mesmas coisas, quer rezar sempre do mesmo jeito, né? Não gosta de quem reza alto, não gosta de quem reza com a mão levantada, né? A maioria dessas pessoas, elas têm medo de se abrir, porque o Espírito Santo vai entrar na vida dela e vai chacoalhar a vida dela, né? Vai chacoalhar a vida dela, né? E vai fazer os frutos ruins caírem, né? Uma das maiores experiências místicas que eu tive foi o batismo no Espírito Santo no ano de 2017, que fez eu realmente conseguir buscar a santidade com afinco, né? E parar de cair nos mesmos pecados sempre que eu caía, periodicamente, tá? Para mais, né, para a gente terminar pro fim desse vídeo e ir pro fim desse vídeo, né, queria dizer que essa santidade, né, esse caminho dos santos, já tem uma trilha, né, já está traçado, né, já está traçado. Só que acima de tudo, o exemplo é Cristo, tá? E depois dele é os santos, mas acima dos santos está o Cristo, né? E acima dos santos e debaixo de Cristo está a Virgem Maria, a Santíssima Sempre Virgem Maria, que é o nosso modelo maior como criatura, porque Jesus é Deus. Então a gente não tem santidade sem virtudes, né? Então tem muita gente querendo viver aí uma santidade exterior, de roupinha, de rezar de mãozinha dada, de participar da confraria lá, mariana, de não sei lá das quantas, mas não muda o que está dentro, com ideias pejorativas sobre o outro, ideias de menosprezo sobre o outro, achando que é melhor, com comportamento farisaico, né? O santo, ele nunca, os santos, né? Quando eu falo santo, é os santos, a gente tem mais de 20 mil santos canonizados, né? Eles nunca, né, achavam que eles estavam bem, não. Eles sempre se humilhavam, sempre achavam que estavam mal na vida espiritual, né? E aí a gente busca essas virtudes de Maria, a humildade, né, a fé viva, né, o puro amor, a obediência, certo? Não existe santidade fora da vontade de Deus. São Paulo falou aqui, né? O que é a vontade de Deus, o que é bom, o que é agradável, o que é perfeito, né? E como que você vai saber qual é a vontade de Deus sem ler as Sagradas Escrituras, sem ler o Catecismo, né? Sem rezar e sem silenciar, sem meditar para escutar o que Deus quer de você, certo? Muita gente já escutou o que Deus quer, né? Mas também tem um problema que aí eu volto a falar, né, de São José Maria Escrivá, que foi um doutor, né? Ele não é doutor da igreja, mas ele foi um doutor no sentido de ensinar para nós, né? Para você não confundir, vou usar um grande apóstolo, né, do chamado universal à santidade. A gente tem que parar de achar que a nossa vida é separada em partes. Ela não é. Não é o trabalho, a família, a igreja. Não, tudo é um campo fértil, né, de fazer da sua vida um louvor a Deus, né? Você tem que viver a sua vida, né, civil, de trabalho, um trabalho honesto, de estudo, né, de ser um bom estudante, de ser um bom trabalhador, de ser um bom cidadão, de votar, né, de ser
um bom pai, um bom filho, um bom marido, uma boa esposa, né? E de também participar da eclésia, da igreja. Não existe santidade fora da igreja, né? E não é só assistir missa, não. Tem que sujar as mãos. Amém, meu povo? Salve Maria Santíssima, viva Cristo Rei, né? E um beijo para todos.